Tá bom? Então, vamos lá falar sobre a instituição, organização e funcionamento dos conselhos escolares. Pode ir passando, por favor, Ivan. Todo mundo, gente, está conseguindo ver a apresentação aí? Todo mundo? Sim. Ok. Tá bom? Então, a instituição dos conselhos escolares é uma agenda atual. Né? E como está lá no site do AVAMEC, ele diz que esses 3 documentos fundamentam o Conselho Escolar hoje no Brasil, que é a Constituição Federal, né, que institui que a educação tem que ser pela gestão democrática, a gestão da educação ela é democrática, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Plano Nacional de Educação. O plano hoje que está se findando, os nossos planos subnacionais, que são os nossos planos municipais, eles findam o ano que vem, né? E, na verdade, a vigência do Plano Nacional de Educação ela já se findou no dia 26 de junho. Né? Então, hoje nós estamos nesse processo, né, de construção de um novo Plano Nacional de Educação para a próxima década. Mas o documento que foi entregue, né, que é a síntese da discussão, que foi entregue lá ao Ministério da Educação, essa semana, né, que está nos nossos grupos, eles já apontam, né, algo que para nós está atualíssimo e que traz para nós mais responsabilidade e que está no centro dessa discussão que nós, enquanto GAFS-RJ, já estamos fazendo. Ok? Então, esses 3 documentos organizam, né, a questão da gestão democrática, da participação e da instituição dos conselhos escolares, que é uma agenda atualíssima. Pode passar, por favor, Ivan. Né? Essa agenda atual, né, de instituição dos conselhos escolares, ela é tensionada agora pela Lei 14.644, que nós já fazemos, né, que nós já falamos, desculpa, ela traz a obrigatoriedade de estados, municípios e a escola de instituir conselhos escolares. Agora, estados, municípios e a escola têm a obrigatoriedade de instituir conselhos escolares. Por isso que esse módulo, instituição, organização e funcionamento dos conselhos escolares, ele está na cena da agenda pública sobre participação, como órgão, né, de participação das escolas. Então, esses 3, né, esses 2 entes federados, os estados e os municípios, têm agora a obrigação de instituir, e uma vez estados e municípios instituindo os conselhos escolares, e aí atenção, articuladores, para o nosso trabalho, e aí, quando a Márcia fala da formação do diretor, ele está intimamente implicado nisso aqui. Porque a responsabilidade da escola, que o artigo 12 traz, de mais uma dentro daquele rol de obrigações da escola, que a LDB traz no artigo 12, uma das obrigações agora é instituir conselhos escolares. Então, se o município, se o Estado, né, tem lá a sua organização, a sua legislação de instituição de conselhos escolares, é papel do diretor, né, como representante máximo da escola, daquela instituição, instituir conselhos escolares. Então, nos cursos de formação de diretor, essa questão, essa temática, né, professora Alba, Márcia, né, que estão aí né, na questão da formação, da mentoria, precisa aparecer, porque é uma das obrigações do diretor da escola, a instituição dos conselhos escolares. Uma vez que o município instituiu conselhos escolares, a escola tem por obrigação organizar esse conselho escolar. E aí o nosso papel como articulador, tem escolas que ainda não têm o conselho escolar, que ainda não organizou o conselho escolar, que a vigência do conselho escolar expirou,
Nós precisamos, nas reuniões de diretores, outras reuniões, que nós tivermos esse espaço, trazer essas questões, dessa obrigação do diretor. Pode passar, Márcia, por favor. O Ivan, desculpa. E a extinção dos conselhos escolares, essa agenda, né, que continua atual. E nós vimos aí a apresentação do novo Plano Nacional de Educação, PNE 2024, que ele está trazendo 18 objetivos, e agora essa diferença de apresentação, que dentro dos objetivos tem as metas, né? A instituição de conselhos escolares é um dos objetivos da educação no Brasil, e olha, gente, como que isso toma e vai tomar agora na aprovação, e aí a nossa luta, a nossa mobilização enquanto articuladores para fazer o Plano Nacional constituído democraticamente numa Conferência Nacional de Educação, na qual o GAPS-CRJ esteve presente, articulando também isso com as nossas ações. Nós fomos lá defender isso, né? Nós precisamos, nas nossas redes, fazer conhecido a pressão política, né, para que esse plano seja aprovado, para que esse plano, porque a temática que nós trabalhamos, que é o exercício da cidadania, né, a participação da comunidade na gestão da escola pública, né, por meio dos conselhos escolares e outros órgãos, não só o conselho escolar, mas outros órgãos de participação da escola, ele está como uma das 17 metas, ou desculpa, um dos 17 objetivos, e dentro de uma meta diretamente que o novo Plano Nacional traz. Ou seja, ele é uma agenda atualíssima. Pode passar, Ivan. A temática, né? Ele é um tema, a estrutura e financiamento da escola, aonde a constituição de conselhos escolares entrou no Plano Nacional de Educação, nessa estrutura e funcionamento da educação básica. Ou seja, o conselho escolar, né, ele está figurando dentro da estrutura e do funcionamento da educação básica no Brasil. Olha que importância o conselho escolar está, aonde, em que tema, em que eixo temático ele está, em que eixo temático esse objetivo da participação social e gestão democrática está, né? Que é aquilo que a própria lei LDB, quando a gente vai ver agora o artigo 14, está falando, quando ele coloca o conselho escolar como um órgão deliberativo da escola, ou seja, ele é um órgão que está na estrutura da escola. E ele traz a temática do conselho escolar, né, da participação social e da gestão democrática para a temática da estrutura e funcionamento da educação básica. Pode passar, Ivan. E aí está, né, o objetivo 17 do novo Plano Nacional de Educação, que está lá, que é a participação social de gestão democrática, e dentro do seu objetivo agora, que é essa nova organização, né, de uma estrutura de plano, nós não temos mais aquela estrutura de 20 metas, nós temos uma nova estrutura, 18 objetivos, e dentro de cada objetivo nós temos metas, né, a participação social e gestão democrática é o objetivo 17, e dentro desse objetivo nós temos 4 metas, e a meta 17B, e olha que meta ousada, né? Olha que meta atual, que é assegurar que 100% das escolas públicas da educação básica tenham conselhos escolares instituídos e em funcionamento. Não precisa só ter. Nós temos, mas cadê a instituição? E como é que está esse funcionamento? Com a participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar. Então, nós estamos no centro da política pública, né? O único órgão colegiado, claro que isso depois vai ser um documento muito mais detalhado, mas nós já estamos dentro
da agenda política, da estrutura da educação básica, que é a meta 17, de participação social e de gestão democrática. E o legislador entendeu, né? O organizador entendeu que, para isso, o conselho escolar, as escolas precisam ter 100% das nossas escolas tendo conselho escolar. E isso, para nós, é algo importantíssimo de ser dito nas nossas redes, de ser dito para os nossos conselhos escolares, da importância que esse órgão colegiado toma nesse novo documento de apresentação e de organização de um novo Plano Nacional de Educação. Mas a meta anterior traz que vai implicar exatamente nessa configuração, que é a seleção do diretor, né? E a meta 17C é a constituição de fóruns de educação. E aí os fóruns de conselhos escolares implicados aí dentro. Então, nós temos na meta 17, desculpa, no objetivo 17, algo importantíssimo para nós. Por isso que eu trago o slide dizendo que instituição, organização e funcionamento dos conselhos escolares é uma agenda atual. A Valéria levantou a mão. Keila, bom dia. Obrigada aí pela oportunidade de falar rapidamente. Primeiro, dar bom dia para todo mundo, dizer que é um prazer poder estar aqui participando dessa aula. E essa sua fala, Keila, ela é fundamental e muito, muito, muito latente pelo período em que a gente está vivendo, né? Porque você está trazendo o que a PL 2614 está sendo apresentada à Câmara, né? Que ainda vai ser votada, então isso é uma proposição ainda, né? Mas, obviamente, ainda não é o novo plano, mas é o que está sendo proposto. E isso é muito importante, porque isso tem muito de nós. Porque como é que foi construída essa proposição dessa PL? Através da CONAI, que muitos de vocês estavam presentes, né? Do debate que aconteceu no GAFSE, que foi levado para os municípios, a proposição que saiu do grupo, né? Então, você ter, dentre tantos aspectos sobre gestão democrática, né? Você ter ali marcado, né? Com todas as digitais, especificamente a questão do conselho escolar, a gente precisa jogar muita ênfase nisso. Porque poderia ser outras tantas coisas, né? Poderia ser o Conselho Municipal de Educação, poderia ser o Conselho do Fundeb, podia ser, que também são instâncias de gestão democrática. A gente sabe disso, né? Tudo que fala de colegialidade tem a ver com gestão democrática. Mas quando você tem, dentro do documento, escrito especificamente Conselho Escolar, gente, isso é a nossa identidade. Isso foi construção coletiva de cada um e cada uma que, dentro dos seus municípios, dentro das suas escolas, dentro, enfim, das suas redes, veio discutindo o Conselho Escolar, porque essa pauta fomos nós que trouxemos. Era a Keila, era a Márcia, enfim, uma galera que estava aí, que está aqui no grupo, que estava lá e que participou arduamente dessa discussão. Então, quando a gente coloca que existe essa nova estrutura, que, mais uma vez, eu repito, é uma proposição, a gente não sabe o que está por vir, né, Aliás? O pior está por vir ainda, né? Que é esse debate junto à Câmara. A gente sabe que eles deixaram de lutar na CONAI, né? Tentaram fazer a sua oposição na CONAI e entenderam que eles vão fazer oposição na Casa Legislativa, né? Então, o debate vai ser muito, muito pesado. E é importante a gente ter essa clareza, né? E entender o nosso lugar nesse espaço. Então, quando se coloca que é assegurar que 100% das escolas tenham conselhos escolares, é só a gente olhar o monitoramento do INEP que a gente vai ver que não tem 100% das escolas. Eu tenho 100% dos estados e dos municípios com CME, eu tenho 100% dos estados e municípios com o Conselho do Fundeb, né? A lógica é um pouco essa. Isso não sou eu que estou dizendo, são os dados que trazem. Mas o Conselho Escolar, não. E por que não? Porque está lá, no chão da escola, né? É ali na ponta, é onde a coisa precisa acontecer. E a gente não pode ter só conselho escolar por causa do recurso público. A gente está falando aqui de um conceito de conselho escolar, como Keila está bem apresentando, muito maior do que isso. Muito maior do que gerenciar os recursos da escola. Então, assim, Keila, eu não podia deixar de dar esse destaque, porque a gente está nesse cenário agora e a gente precisa estar com a luz roxa
ligada. E entender qual é o lugar da gente nesse espaço. Nós estamos garantidos numa proposição de lei que podia ter 200 alternativas, podia ter 200 coisas escritas, entendeu? Mas foi elencado, salvo engano, Keila, me corrija se eu estiver errada, o objetivo 17 só tem meta A e B, salvo engano. Uma fala do conselho escolar e a outra fala do fórum, como você colocou. Então, assim, tantas outras coisas poderiam ter sido colocadas, tem lá as suas estratégias, mas a gente está ali presente, isso é reflexo da luta coletiva que todo mundo aqui fez parte, maior ou menor medida, mas é isso, e é saber o que a gente está pela frente. Obrigada, Keila, desculpa aí atrapalhar. Algumas escolas, Albas, nem unidade executora tem. É uma vergonha. Isso. Alguém mais levantou a mão, gente? Eu, Keila. Pode ser. Só para corroborar com a Alba e com você, e alertar para uma questão que a gente precisa ter muito com clareza. Na CONAI, para passar lá não era meta ainda, era proposição, para uma proposição ser aceita, tinha que ter, no mínimo, 3 estados que tivessem falando do mesmo assunto, ou 5, aquelas que ficaram, lembra, Keila? Em aprovação, tinha que ter 5 lá na hora. Então, quando a Alba traz essa memória, que a gente lutou muito, e o Conselho aparece aí como um destaque, a nossa responsabilidade aumenta cada vez mais. E eu queria chamar uma atenção ainda maior para vocês, que é assim, a gente tem que pensar que um conselho instituído no chão da escola, quantas pessoas estão envolvidas como representante ali direto, né? Mas por trás, quantos outros? Então, assim, se na Constituição de um município, no mínimo, tiver 9 representantes, vamos dizer, que seja 9, porque sempre é um número ímpar, aí, na verdade, ele é 9 que representa o universo de quantos, porque já que são os seus pares. Então, assim, se a gente multiplicar o número de escolas que a gente tem no Brasil, por uma conta mínima, vamos dizer que é no mínimo 9, porque a gente vai ver lá, né, o artigo 14 da LDB agora, com a alteração, que tem que ter professor, servidor, pai de aluno, aluno, que eles chamam de estudante lá no caso, e comunidade local, a gente vai fazer uma conta, vai dar um número astronômico. Então, a gente está falando de, talvez, assim, de milhares ou milhões, não sei direito qual o número certo, que vão estar envolvidos nessa temática. Então, não é pouca coisa, não é pouca gente. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Quando a Alba vem e diz que na CONAI não teve tanta oposição, a gente não sentiu isso, porque já tinha sido discutido nos municípios e tal, mas agora a Casa Legislativa vai ter uma tensão. De um lado, vai ter um grupo que tensiona por não ter esse elemento de coletividade, de colegiado, de participação, e o outro que vai brigar por isso. Então, a gente tem que lembrar esses deputados, a gente tem que lembrar essa Casa Legislativa, que nós estamos falando de milhares de pessoas que acreditam nessa proposição, né, de cidadania. Se a gente não conseguir mostrar isso, e aí os números agora importam, a gente pode ser vencido, porque isso aí é só um projeto de lei, tá bom? Sim, é importante contribuição. E, Alba, estou abrindo aqui o PNE, ele só tem 3 metas, né? Assegurar 100% que os diretores escolares sejam selecionados com critérios técnicos e consulta à comunidade, assegurar 100% escolas públicas com conselho escolar e 100% fórum de educação. Estamos dentro dos 3. Mas não é fraco. Tá? Só tem 3 metas aí, essa proposição, e vamos lutar para que ele possa ser aprovado. Vamos lá, Ivan, pode passar. Então, né, a organização dos conselhos é uma possibilidade do ser e do fazer coletivo, aquilo que Márcia acabou de fazer. O que está por trás? Quantos números são? Quantos conselheiros são na minha rede? Quantos conselheiros são na sua rede? Né? E essa força desse número dos conselhos escolares precisam estar expressos. Né? Os números agora vão contar. Os números agora precisam fazer a sua expressividade. E aí, lá no livro, né, Conselho Escolar... Volta só um pouquinho, Ivan, por favor.
Conselho Escolar, escola constituída, né, de participação, ele diz que a natureza e a organização do Conselho devem ser destacados pelo diálogo e pela busca da garantia do direito à educação, né, que o sentido, né, de participação dos conselheiros visa a valorização da dignidade humana com a construção de uma sociedade democrática. A gente entende conselho escolar como esse espaço, o primeiro espaço que a comunidade, que as famílias têm, né, de participar de um espaço de diálogo, de um espaço de participação e de um espaço de fiscalização, de acompanhamento de políticas públicas. Né? É o conselho escolar fazendo esse exercício no macro do exercício da cidadania, que também está instaurada no direito à educação, que é o exercício da cidadania. Então, o espaço conselho escolar lá na escola, a escola que está dentro das comunidades, né? E hoje a escola é esse espaço, não há outra instituição pública no nosso país que esteja diretamente com essa população durante 200 dias letivo. É o primeiro espaço, é a primeira instituição pública, quando uma mãe, quando um pai, quando uma avó, quando um tio vai estar diante de um gestor público. Raramente uma família chega a um posto de saúde e diz assim, olha, eu quero falar com o diretor. Mas ele chega assim na escola. Então, a escola é esse espaço de representação. E o conselho escolar, ele é, como agora órgão dessa escola, esse espaço onde as famílias, os estudantes e a comunidade que está ali naquele local ensaia esse sentido de participação, essa valorização das pessoas, né, dentro da sua dignidade humana, por ter diversos segmentos que o compõem, e na construção de que é uma sociedade democrática. Então, o Conselho Escolar ele favorece tudo isso e aquela construção, né, de um Estado democrático de direito que está lá, garantido, né, organizado assim, a República Federativa do Brasil. Então, nós acreditamos no Conselho Escolar também, assim como corrobora aqui a professora Cecília, no livro sobre os conselhos escolares. Pode passar, Ivan, por favor. E aí a gente entende a participação como um direito humano. Para além da questão que a nossa Constituição instituiu, que a gestão da escola é democrática, né? A participação de tomar parte, né? E dizer que isso é um direito humano, instituído lá na Declaração dos Direitos Humanos, lá no item 21, que todo ser humano, né, que toda pessoa, que todo sujeito, ele tem o direito de tomar parte do governo, e aí o sentido de representação, diretamente ou pelos seus representantes, livremente escolhidos. Então, quando a gente pega a legislação do Conselho Escolar, no artigo 14, agora alterado pela Lei 14.644, nós vamos ver da onde que essa fonte é muito maior, né? Entender participação, o direito de tomar parte na gestão é um direito humano. E nós, enquanto conselheiros escolares, né, na garantia, no fortalecimento, na mobilização, que os sujeitos daquela comunidade, que os atores daquela comunidade escolar, participem, né, para além de uma inscrição de que a gestão da escola é democrática, mas também que participem como um direito humano, que é o direito de tomar parte das questões do governo, e, no caso ali, das questões da gestão da escola. Pode passar, Ivan, por favor. Só queria que a gente lembrasse que tem um autor, o Bordernarve, que fala que a gente tem que tomar parte, ser parte e fazer parte. Né? É muito importante que a gente relembre disso, porque que parte que eu estou tomando, né? Eu estou tomando parte só como um sujeito lá espectador, eu estou tomando parte sendo ativo, que a gente pense um pouquinho nisso e faça as pessoas a pensarem nessa forma de participação, que é um direito.
né? Porque às vezes tem algumas pessoas que acham que eu não tenho direito de falar, eu não tenho direito de fazer. Não, eu tenho, porque eu tenho que tomar parte, ser parte, fazer parte. Sem áudio. Isso. E o Conselho Escolar, né, nessa questão dessa participação, ele diz que isso é uma dinâmica que precisa favorecer os processos coletivos de participação e de tomada de decisão. Talvez esse seja o nosso grande calcanhar de Aquiles, que talvez a participação a gente tenha garantido, né? Mas estar no espaço onde você foi lá, ouviu uma reunião, né? Assinou uma folha de presença e foi para casa, também é uma participação, né? E talvez hoje o nosso grande desafio é que esses sujeitos sejam parte, tomam parte e façam parte. Pode passar, Ivan, por favor. E aí o artigo 14, né, da LDB, inciso 1º, que diz que o Conselho Escolar, e a gente grifa, né, algumas questões que a organização, o funcionamento, a instituição, a organização e o funcionamento dos conselhos escolares, né, nessa agenda atualíssima, ele traz, já no inciso 1º, grandes questões que nós vamos precisar considerar. Primeiro, né? Pode passar, Ivan. Ficou pequenininho, desculpa, gente. Primeira coisa, Conselho Escolar como órgão deliberativo da escola. Ou seja, agora o Conselho Escolar está na estrutura da escola, né? Hoje, se a gente, nas nossas escolas, quando a gente pensar o organograma, né? Está lá, direção, equipe diretiva, e aonde vai estar o conselho escolar? Nessa estrutura da organização da escola, como órgão que vai deliberar. O órgão deliberativo é aquele órgão que toma as decisões, que decide também de forma coletiva na escola. Eu sempre digo, a escola toma decisão todo dia. Todo dia a escola toma decisão, né? E decisões do seu cotidiano, decisões do seu funcionamento, mas ela toma também decisões que vão definir a proposta pedagógica, a metodologia, a utilização dos recursos públicos, e são nessas decisões que esse órgão colegiado se insere também. Pode passar, Ivan, por favor. E aí, Conselho Escolar, né, ele já tem uma composição expressa em lei, e o quadro que a gente vai fazer a oficina é o quadro de composição do Conselho Escolar, e ele tem uma composição agora já expressa em lei, que antes não tinha, né? Era só ter conselhos escolares. E aí, essa palavra composição, como é que eu vou compor? E aí, isso vai estar na nossa oficina, mas lembrem que agora, assim como o Conselho do CAI, Conselho do Fundeb, né, que já vem com uma composição expressa na lei, diz, olha, no município o conselho tem que ser assim, no estado o conselho tem que ser assim, e hoje o Conselho Escolar ele já traz uma composição expressa diretamente na lei. E a pergunta é, haverá um sistema, dentro dos sistemas que já tem, né, de PDD-Web e outros sistemas, onde vai se ter que dizer como que esse conselho escolar está sendo organizado? Professora Alba, pode passar, Ivan. Keila, eu só queria retomar a sua fala sobre participação e deliberação, porque a gente precisa compreender que só há gestão democrática quando há participação. A participação é um dos elementos. E a gente precisa entender de que participação a gente está falando. E aí você, com muita propriedade, associa diretamente a participação com a tomada de decisão. A gente precisa rever muito o que a gente chama de participação nos lugares onde a gente está. Às vezes a gente acha que juntar um monte de gente para simplesmente balançar a cabeça para o que a gente está dizendo é participação. E não é, né? Isso aí é você chancelar aquilo que já está posto. Você está chamando as pessoas para poderem estar ali dizendo ok para aquilo que já está decidido. Então, quando a gente está falando dessa participação, o que a normativa está trazendo e o que a sua fala está trazendo, é falar dessa participação como um poder de decisão, né? Então, eu posso dar a minha opinião, eu vou me colocar,
Eu posso ter divergências, eu posso ter a minha opinião não aceita pela maioria, mas eu estou ali me expondo, né? Expondo o que eu penso, expondo o que eu acho. Então, os conselhos precisam ser espaços deliberativos, porque eles precisam ser um espaço onde as decisões vão ser tomadas. E não aquele espaço onde vai simplesmente, eu tenho aquele monte de gente que precisa só assinar aquilo que já está decidido, porque precisa passar pelo conselho. Então, isso tudo, minha gente, é exercício, é cotidiano. Ninguém nasce sabendo participar. Isso se aprende. E a escola é um espaço de aprendizado para essa participação. Por isso que a gente defende o conselho escolar na educação, desde a educação infantil, né? Porque a gente não aprende gestão democrática lendo livros. A gente aprende gestão democrática exercitando a gestão democrática. Então, esse aspecto da participação, Keila, que você traz, ele é fundamental. E quando a gente fala de deliberar, é nesse sentido. É a participação na tomada de decisão. Né? Não é uma participação dizendo que eu chamei, reuni e as pessoas participaram. Chamei todo mundo. E eu acho que a gente precisa pensar em cada município, cada lugar que está aqui representado por essas mais de 80 pessoas que estão aqui presentes, né, é pensar como é que se dá a participação no espaço onde eu estou. Isso é um grande questionamento e que vão requerer muitas ações para poder isso se transformar e se tornar de uma forma diferente. É isso, Keila. Desculpa de novo. Querida, vamos aqui construindo. E a fala de Alba me lembrou da fala da professora Fátima, que esteve conosco, né? E por que, às vezes, a participação é algo tão difícil a nós, né? O gestor público. E não estou falando, queridos, na questão de que ele é o vilão, né? Às vezes fazemos isso sem a intenção, porque os nossos processos nos levam a isso. E a professora Fátima falou que a participação vai requerer mais participação, e a democracia vai requerer mais democracia. Quando esse sujeito entende, né, que ele participou só da escolha da festa junina, ele vai querer participar das demais escolhas também. E talvez esse seja a nossa grande dificuldade, né? Daqueles que não entendem e que não querem um grupo de pessoas opinando, deliberando por algo que eles entendem que não tem o direito de deliberar. Que quando o sujeito entende a participação, quando a Alba está falando, né? E aí nós e os gestores públicos, né, que são os diretores da escola, que estão aí nessa cena política, nós vamos ter que fazer essa discussão, né? Ele vai fazer isso. E, às vezes, instintivamente, sem querer, a gente fala, né? Eu estava conversando e o gestor falou, mas agora ele vai querer olhar o que mais? É isso. Porque, como a professora Fátima trouxe, a participação ela vai pedir mais participação. Né? Eu entrei agora aqui no pátio da escola, mas agora eu quero ver as demais dependências também. Então, é isso, é esse exercício que nós vamos precisar fazer para qualificar essa participação. O artigo 14 traz outro elemento, né? O diretor como primeiro membro do colegiado. Ele já faz parte do conselho escolar. Né? E agora a escola, como eu falei anteriormente, tem também a responsabilidade de instituir o conselho escolar, né? E ele se insere ali dentro de uma das atribuições que a escola tem, e o responsável pela escola é o diretor escolar. Então, ele traz o diretor, reafirma aquilo que nós já temos falado e temos praticado, o diretor como membro nato, que é o primeiro membro, né? O conselho ainda está sendo organizado, está sendo criado, né? Mas o diretor já é membro desse conselho, uma vez que ele é instituído. E ele vai ter esse papel fundamental ali, como, né, conselheiro, que também ali faz parte, mas entende que a lei já dá um destaque a esse sujeito, né? Não à toa, porque ele vai ter um papel fundamental na instituição, na organização e no funcionamento do conselho escolar. Pode passar, Ivan, por favor. Né? E aí ele traz também, né, outro destaque que a gente faz nesse inciso, a comunidades, trazendo a pluralidade dessa comunidade. E ele faz esse destaque, comunidades no plural, escolar e comunidade local. É alguma coisa que nós vamos ter que participar, ter que discutir.
Quem são esses sujeitos? Quem é a comunidade local? E lembra que o artigo 205 instaura para a gente, né? Que eu tenho o Estado, eu tenho a família, mas eu também tenho a colaboração da sociedade. Nós temos alguns pontos de discussão dessa comunidade local, mas nós também precisamos entender que a nossa educação ela está organizada dessa forma. Dever do Estado e da família, mas a sociedade é chamada para colaborar. E aí nós temos alguns programas que foram instituídos, como o programa Educação em Família e o programa agora, o novo, né, que o PROEC, o professor Roberto anunciou, que também podem nos auxiliar. O PROEC agora ele amplia a educação em família. Quando eu chamo essas famílias para dentro da escola, né, para conhecer a escola, para participar de uma ação ali organizada pela escola, mas pode ser o momento que eu apresente o órgão colegiado, que eu apresente o conselho escolar, e agora com a ampliação do PROEC, quando eu vou ter a comunidade local também convidada para participar, esse pode ser um instrumento que eu tenho para que essa comunidade conheça o conselho escolar. Pode passar aí, Ilan, por favor. E aí, né, eleitos por seus pares, a obrigatoriedade do processo eletivo na composição do conselho escolar. Né? O quadro que a gente propôs a vocês de atividades, ele está perguntando como que é esse processo eletivo. Né? Eu posso convidar, eu posso chamar, eu convidei a fulana para participar, ela gosta muito, eu convidei. Raramente eu ouço essas questões. A lei está trazendo a obrigatoriedade do processo eletivo na composição do conselho escolar. Consolida a ideia de um sistema representativo, né? Representante e representado, né? Olha aí o conselho escolar sendo esse espaço no micro do entendimento da organização, né, política nacional. A nossa organização política do nosso legislativo, ele é nesse mote, representante, representado, eleitor, num processo eletivo. Então, quando eu ensaio isso no micro da escola, que no mínimo, né, quer dizer, né, o mínimo de tempo de um processo educativo no Brasil, ele leva 14 anos, de 4 a 17 anos. E aí, quando o Alba traz, olha, desde a educação infantil, eu participo de um processo eletivo, eu ouço a proposta do meu colega, eu vou votar nesse por esse motivo, não nesse por aquele motivo. Né? Então, ele consolida para a gente a ideia de que é um sistema representativo, né? Porque ele diz que tem que ser uma eleição por seus pares. Né? E quem são os meus pares? Né? No sistema de quem está me representando e também na ideia de quem eu represento. E a singularidade dessa representação, quando ele diz que ainda é uma ideia que precisa ser organizada por nós, organizada lá no entendimento da nossa rede, se as pessoas estão entendendo, né, essa singularidade. Se eu sou aluno, quem me representa é um outro aluno. Se eu sou pai de aluno, quem me representa é um outro pai de aluno. Não é uma eleição geral, onde eu vou lá votar numa chapa de conselho escolar, né? Eu monto uma chapa. Vem cá, um aluno, um pai, um professor, vamos montar aqui nossa chapa para a gente concorrer. Não é isso. Né? Ele traz a representatividade, essa ideia de um sistema representativo, mas ele traz a singularidade dos seus pares, entendendo que a escola, né, diferente aí da sociedade, na sua singularidade, na pluralidade dos sujeitos, quando ele traz as comunidades, mas na singularidade das representações, alunos, professores, destacando essas representações desses sujeitos que atuam na escola e precisam atuar, né, organizado com os seus pares, precisam atuar organizado para um processo coletivo,
para aquela unidade escolar, mas organizado para os seus pares dentro da unidade escolar. Pode passar aí, por favor? Não, pessoal. Né? E aí a gente vai ter o quadro, né? Depois a gente vai parar aqui, que Marcinha vai estar falando sobre a nossa oficina. Ivan, acho que eu te mandei coisa errada. Passa aí para mim. Gente, você manda uma coisa, parece outra, né? Loucura isso aqui, não era isso, mas vamos lá. E aí a gente está trazendo, né, para a cena, dizendo que organização, funcionamento dos conselhos escolares está na cena da política, né? Isso é importantíssimo para a gente entender e constituir os conselhos escolares, cada município dentro da sua peculiaridade, e que está neste momento onde eu instituo, onde eu organizo, onde eu penso esse funcionamento, o momento que eu fortaleço esse órgão dentro da escola. Porque aí, para a participação, quando a Alba traz, eu vou ter que ter as condições de participar. Né? Se eu quero que o meu conselho escolar participe de uma formação, que condições eu vou precisar organizar? Que condições, né? Que relações essa escola, esse espaço educativo tem, e precisa pensar e olhar para si mesmo para pensar que condições de participação ele está dando aos estudantes. Né? Isso tem que estar lá no projeto político-pedagógico, impregnado nessa ação de participação. Eu sempre digo que não dá para a gente ter uma disciplina estanque, onde alguém entre e diga, olha, participação é isso, agora vamos participar. E ali acabou, e a gente vem com os conteúdos, e agora é aula de matemática. Isso tem que estar na rotina, né? No dia a dia da escola. Como é que se participa na hora do recreio, como é que se participa na hora da alimentação escolar, na hora de que eu organizo para chegar à escola pelo transporte escolar, para sair da escola com o transporte escolar, né? Nos momentos de reunião de pais, nos momentos ali que as crianças, que os adolescentes estão dentro da escola, como que estão esses espaços de participação que eles vão potencializar. Eles vão dar ideia, eles vão dar as condições para que esses sujeitos se organizam, entendam e participem, né, de forma mais qualificada do conselho escolar. Muito obrigada, gente.